Oi, tudo bem? É, Hoje a gente vai falar um pouco sobre o baralho do cotidiano, que é esse baralho que muita gente que me segue já deve saber sobre esse baralho, que foi um baralho que eu criei junto com uma artista plástica. Mas antes de falar sobre esse baralho, eu queria falar da origem, né? Na verdade, durante muitos anos eu usava o baralho cigano, né? E todo mundo me pergunta, e todo mundo tem curiosidade de saber a origem do baralho cigano. Tem muita curiosidade de saber. Porém, é muito incerta a origem. Se você for estudar, se você for procurar informação, não necessariamente o baralho cigano possa ter vindo da Índia. Uns dizem que sim, outros dizem que não, e eu estou sempre em busca de informação, sempre querendo saber. De qualquer forma, eu acredito que foram os índios, os indianos, que criaram o baralho cigano. Eu sei que ele chegou para Lenormand e a partir dela começou, começou a se trabalhar. No mundo inteiro, o baralho cigano é chamado de Lenormand. No Brasil, ele chegou e ele é associado aos ciganos, né? E eu, durante muitos anos, eu trabalhei com essa energia. Mas eu penso da seguinte forma: se o baralho cigano foi introduzido no Brasil como uma estrutura cigana, como um conhecimento cigano, como um ensinamento cigano, e as pessoas que trabalhavam o baralho começaram a trazer os ciganos. Se fala muito de cigano Pablo, de cigana Esmeralda. Muito se fala, quando você vai buscar centros espíritas, lugares assim, sempre vem uma entidade com esses nomes. E eles também contam histórias, né? Então, o Brasil ele é muito rico de história, ele é muito rico de conhecimentos e tal. Então, eu acredito que o baralho cigano, ele vem da Índia. Mas não é uma certeza que você vai encontrar. Então, vai do que você pensa e do que você sente. Então, cada pessoa que resolver jogar o baralho cigano, estudar o baralho cigano, eu acredito que ela tem que buscar o entendimento que ela quer. Porque quando você pega uma energia e você materializa a energia, automaticamente essa energia ela começa a fazer um efeito, ela começa a fazer um sentido, né? E começa a se criar. Então, como eu atendo há muitos anos, muita gente chegou na minha casa para fazer leituras comigo e as pessoas falavam muito de ciganos, disso e daquilo. Então, é muito comum a gente colocar a origem cigana. Porém, eu procurei, na concepção desse baralho do cotidiano, trazer simbologias brasileiras. Então, eu considero esse baralho baseado no baralho cigano, mas com uma origem mais brasileira. Por que eu digo isso? Porque a gente tem todas as cartas, e eu estou pretendendo agora dar o curso, como eu já venho falando há algum tempo, e eu quero ensinar essa metodologia que eu uso, que tem funcionado muito para mim e para os meus clientes. Tá? Se você olhar, aqui estão os originais, tá? Que foi a pintura original, que depois foi baseado no baralho. Então, essa é a carta número 1, é a carta do cavaleiro. O cavaleiro, normalmente no baralho cigano, ele é aquele personagem que ele está pulando uma cerca, que ele vem no cavalo, ou seja, que ele faz um movimento. Tá? Agora aqui, a gente colocou muito cenário, a gente colocou o cavaleiro girando. Ele está girando. Por que ele está girando? Por que a gente trouxe ele girando? Porque se você olhar, aqui vai ter o elemento casa, aqui vai ter o elemento mar, aqui vai ter o elemento norte, nordeste, seca, aqui vai ter montanhas. Então, quando você vai jogar o baralho, conforme as cartas que estão acompanhando, você pode fazer um movimento. Um exemplo, a pessoa vai viajar. Então, conforme as cartas que tiver do lado dessa carta, tanto de direita quanto de esquerda, você pode ter um movimento, dependendo dos elementos que essas cartas seguintes representam. Você pode falar, olha, você vai para a montanha. Por exemplo, se for a carta da montanha aqui, a tendência é a pessoa ir para a montanha. Se for a carta do mar, ela vai para uma cidade que tenha praia.
ou rios e cachoeiras. Então fica fácil colocar. Por exemplo, quando a pessoa está procurando um imóvel, aparece a carta da casa aqui, então ela nos leva para esse lado. Então, você pode perguntar para o consulente, você está pensando em comprar uma casa, você está pensando em mudar de casa, você está pensando em alugar uma casa? Aí, com a resposta positiva, e junto com as cartas, você vai ter a noção do que tende a acontecer nessa situação. Tá? Eu estou contando isso para você entender como é o movimento do baralho e como é a vida, né? O que é a vida? A vida é um movimento. O baralho, ele pode ser chamado de um movimento? Pode. Por que baralho do cotidiano? Porque eu quero exatamente isso. Eu quero que todas as pessoas que vierem fazer o curso comigo, elas aprendam a olhar para o cotidiano delas, o movimento possível e as escolhas que elas vão fazer para esse movimento. Então, esse baralho, ele pode ser um baralho de autoconhecimento, ele pode ser um baralho que te traga intuição para você colocar. Então, mas eu queria jogar baralho, mas eu não quero trabalhar com isso e acho que eu não tenho dom. Ok, você pode muito bem aprender a técnica e começar a desenvolver como um jogo de autoconhecimento, como um jogo de intuitivo de você mesmo, como procurar respostas, né? Por que eu estou trazendo isso à tona? Porque eu vejo às vezes as pessoas chegando para mim e elas não sabem o que elas vão fazer da vida, né? Então, para mim, é muito tranquilo ensinar isso, ensinar esse movimento, e a pessoa lá depois do seu dia, tomar um banho, pegar o baralho e começar a trabalhar com ele e conversar com ele. O baralho conversa? Conversa. Se você usar o mínimo da técnica, você vai chegar em muitos lugares. Em muitos lugares. Porque é tão bom quando a gente se coloca à disposição de entender quem somos nós, né? Então, esse é mais um instrumento do baralho. O baralho, ele é um jogo de autoconhecimento impressionante. Deixa eu pegar uma outra carta para a gente falar um pouquinho sobre ela. Quero pegar uma carta bem legal. Essa carta aqui. A carta do buquê. Quando você recebe um buquê, um ramalhete de flores, você está recebendo um presente de alguém. Alguém está te reverenciando, alguém está te trazendo um presente. Quando essa carta está espalhada dentro do baralho, o que acontece? Qual é o presente que a vida vai te dar ou qual é a dificuldade que a vida vai te dar? Por que presente e por que dificuldade? Presente se ela vier acompanhada de cartas positivas e dificuldade se ela vier acompanhada de cartas negativas. E quando ela vem com cartas negativas, o que fazemos? Aí a gente vai estudar uma forma de entender como sair dessa situação. Então existe uma solução para isso? Existe. Mas a gente precisa entender que tem duas regras aqui. A primeira, quando é uma coisa kármica, e a segunda, quando é uma situação que você está passando por isso por teimosia, por uma série de coisas. Então, às vezes, a sua mudança de postura pode quebrar uma energia que está te rodando, que está em volta de você. E aí, o baralho também é um instrumento de autoconhecimento. Quando você entende que você existe porque pensa porque existe é resultado do pensamento, você pode usar o baralho para entender como soltar a tua energia. Por exemplo, a carta da raposa. A carta da raposa é uma das cartas que eu mais gosto. Por quê? Se você olhar aqui, é uma raposa olhando para o galinheiro esperando a hora certa de atacar, né? Mas simbolicamente, não necessariamente, isso precisa ser uma verdade, mas isso pode representar o consulente esperando a hora certa de tomar uma atitude em determinada situação para determinado caso. Por exemplo, se sai essa carta e a pessoa pergunta para mim assim, eu devo conversar com o meu chefe sobre o meu trabalho, pedir aumento? Eu vou dizer, e sai essa carta do lado do consulente e fala, olha, ainda não é o momento. Você tem que esperar um pouquinho para você ter essa conversa. Não vai ser um bom diálogo. Então, a carta da raposa, ela pede que você tenha a mesma
tolerância que a raposa tem. A raposa ela é muito ardilosa. Ela só vai à luta quando ela tem quase certeza que ela não vai ser pega. Então, você tem que usar essa carta como um instrumento de você entender que hora certa você vai se comunicar. Não necessariamente atacar, mas se comunicar. Essa carta é a carta do amigo urso. Ela é muito interessante. Quando ela vem junto com um dos consulentes, ou o homem, ou a mulher, ou a pessoa na qual eu estou atendendo, e ela aparece do lado, na primeira leitura eu digo, você é muito possessivo, né? Você é muito apegado, você tem dificuldade de desapego. É batata que a resposta seja assim. Então o amigo urso ele fala naquilo que você segura e não solta. Isso é uma das questões, tem várias. E aí também há uma outra carta que se você fizer uma leitura para você, para autoconhecimento, você pode entender esse processo. E você pode começar a olhar e refletir internamente como mudar isso, como transformar isso. Você entende? Porque é muito importante que a gente transforme essa questão. Essa aqui é a carta do casal, é a carta 20. Né? E no baralho cigano é chamado de a carta do jardim. No baralho do cotidiano, eu chamo a carta da expansão também. Por que da expansão? Você vai ver duas crianças brincando, você vai ver uma fonte. O elemento água, ele é o elemento afetivo. E um casal aqui, uma parceria. Né? Aqui você vai ver muitos lados aqui. É como se fosse o fogo, a água, a terra e o ar. E aqui, as crianças brincando. Para muitos é a carta do casamento, para muitos é a carta da sociedade. Então ela tem tanto elemento que você pode colocar. Por exemplo, se você está atendendo um homem ou uma mulher casado que tem filhos, pelas cartas que estão nas laterais, a gente vai entender como é a saúde física, mental e emocional dessas crianças. Como é que está sendo a educação que essas crianças estão recebendo. Como é que está sendo o diálogo entre eles. Então, é uma carta tão importante que a gente não pode só ficar para aquela consulente que vem querer saber o dia do casamento. A gente pode saber sobre o casamento e o que acontece com o casamento. Então, é uma carta extremamente importante. Se a gente quiser transformar essa carta numa sociedade, numa parceria de uma empresa, a gente também pode. Tá? Então, as cartas elas têm uma palavra muito importante. Elas conseguem ser flexíveis. E entender a flexibilidade de cada carta é muito importante, porque aí você pode direcionar para vários assuntos. Quando eu faço o corte, as pessoas cortam 3 cartas. Eu falo 5, 6, às vezes até mais situações sobre a possibilidade do que a carta está nos trazendo. Tá? A terceira carta, essa carta é a da montanha. A montanha é uma carta que para mim mostra divisão de água. Se você olhar, aqui ela foi desenhada propositalmente 2 lados, masculino e feminino, forte e frágil, tá? Aqui é mais mais magro, aqui é mais fortinho. Então, isso também a gente vai trabalhar no curso. Aqui tem uma pessoa limpando o rosto na água cristalina da montanha. Tá? Então, a montanha ela é uma carta de cura, ela é uma carta de afastamento, ela é uma carta de isolamento, ela é uma carta de altitude, mas também ela é uma carta de que quanto tempo você precisa para escalar uma montanha. Mas eu vou depender das cartas que estão junto com ela para entender qual é a representatividade da montanha dentro do jogo. E é preciso ter muita sensibilidade para você fazer essa leitura. Né? Por isso que eu quero que as pessoas aprendam de várias formas, olhando por vários ângulos. Essa carta aqui é uma carta muito interessante, porque é uma carta que mostra o homem ou a mulher, o pássaro aqui, os pássaros voando aqui, e aqui muitos caminhos. Aqui é quando a pessoa está precisando escolher todos os caminhos que ela vai trilhar. E as cartas que vier de cima para baixo, de baixo para cima e nas laterais, elas vão nos mostrar os caminhos possíveis para essa carta. E aí é preciso estar atento quando o jogo inteiro está aberto e começar a direcionar.
Se você pegar essa linha, para onde você vai? Se você descer para cá, para onde você vai? E é muito interessante os lugares que ela pode nos levar. A tão temida carta do rato, né? É a carta que representa a doença, que representa o assédio, né? Por que assédio? Porque o rato, quando ele entra na tua casa, até você descobrir, você já foi muito assediado, já foi muito lesado, já foi muito roubado, né? Ele já comeu todo o seu queijo. Então você tem que tomar muito cuidado. É uma carta que eu tenho mais atenção. Normalmente, quando uma pessoa tem uma tendência a ter uma doença, e essa carta está muito próximo dela, é a carta que eu mais trabalho, tentando buscar informação para entender que tipo de tratamento a pessoa precisa ir buscar para tentar evitar uma doença. Algumas vezes eu lembro que já consegui fazer esse processo e eu me sinto muito feliz quando a gente consegue alertar o consulente de possibilidades. Sabe, às vezes uma doença no rim, às vezes uma doença estomacal, às vezes uma dor de cabeça, às vezes um acidente, né? Porque essa carta também ela representa acidentes. Então tem que tomar muito cuidado nessa leitura. Se a gente quiser trabalhar o lado positivo dessa carta, a gente tem que olhar o seguinte: ela vai ter duas funções. Primeiro, a gente olha o que vem depois e a gente consegue saber o resultado daquela situação e também a gente consegue olhar para essa carta e entender quando ela se distancia de uma pessoa que passou um longo tempo doente. Fala, olha, dá um exemplo, tá? A pessoa que tem aquela doença grave, né? Depois que ela conseguiu se curar, tudo, ela tem que ficar 5 anos. Então é sempre essa carta que eu olho e falo, olha, dificilmente você vai ter essa doença de volta. Ou então, olha, cuidado, essa carta ainda está rodeando, você está fazendo seus exames, você está olhando. Então, ela tem esse poder de trazer a notícia positiva também. Tá? Mas, de uma forma geral, a carta do rato, ela é uma carta delicada, extremamente delicada. Agora, uma das cartas que eu mais gosto, a carta do livro. Essa carta eu ensino e marco negócios, contratos, estudos, leitura, tudo que está relacionado com negócios eu coloco nessa carta também. Então é uma leitura muito vasta. Às vezes eu fico bastante tempo parado nessa carta porque eu consigo dar 5, 6 informações de vários setores diferentes da vida do consulente através dessa carta. Por quê? Porque como o baralho do cotidiano, baseado no baralho cigano, ele é compacto, ele tem 36 cartas, por isso que eu criei esse baralho, para que ele trouxesse uma expansão de situações, para que eu pudesse explorar mais situações para passar para o consulente, e para o consulente entender. Né? Porque chega uma hora que o baralho, ele fala conosco, aí você vai entender muito rápido, extremamente rápido, quando você presta bastante atenção nos detalhes. Por exemplo, aqui está a carta, né? Aqui está a carta. Mas, por exemplo, aqui tem uma estantezinha. Se eu não consigo, enquanto eu estou fazendo a leitura, essa carta não me chama tanta atenção, essa que me chama, é natural eu virar para o conselho e falar, olha, tem coisas que ainda estão no armário, mas que virão. O que você pretende no futuro? Daí a pessoa me fala, aí eu consigo ir buscar essa informação através de outras cartas. Então, você consegue muita coisa observando e sentindo. E tem dias que você está na leitura, a própria carta te ensina um novo caminho. Então, você tem que entender que a gente vai trabalhar os personagens assim, né? Aqui é a carta do homem, né? Aqui é a carta que representa o homem, a pessoa. E veja, ele está com a lua, com o sol, ele está descalço, na terra, porque eu quero ele bem centrado com a emoção da terra,
porque ele existe nessa encarnação. Então aqui, o homem, eu trabalho tudo. Então tudo que vem em volta desse homem é a vida dele. São as coisas que ele está mais ligada. E com isso eu consigo trabalhar o apego e o desapego que o personagem precisa fazer, que o consulente precisa fazer. A mulher é a mesma coisa, tá? Só que o homem, se você olhar, ele está com o sol e a mulher está com a lua, tá? Então é noite, dia, dia e noite. Mas você também pode imaginar um sol aqui. E aqui é o mesmo processo, olha. Aqui é a noite e aqui é o dia. Tá? Aqui é a noite e aqui é o dia. Então a gente trabalha noite e dia. O sol, o masculino e o feminino. Tá? E a lua, ela é um elemento que nos traz o quê? Sensibilidade. O sol, ele nos traz o quê? Ele nos traz vida, nos traz a claridade. Então é exatamente isso, e por isso que os dois se completam, né? E quando uma pessoa é solteira, sobre essas cartas que eu fico procurando o encontro da parceria dela, pelo menos para o próximo relacionamento. E aí a gente consegue falar se aquele relacionamento vai ter dificuldades ou não, né? Pelo movimento dos dois personagens. Ou quando alguém conheceu uma pessoa e quer saber se esse relacionamento vai vingar, dá para a gente marcar essas duas cartas na pessoa e buscar as informações. Essa cartinha aqui é uma carta que eu amo de paixão porque ela representa a espada. E se você olhar, é uma espada que está em posição de descanso junto com os lírios. No baralho cigano é a carta dos lírios. No baralho do cotidiano é a carta da espada e dos lírios. Por quê? Porque a espada está em posição de descanso. Então eu trago essa carta, depois de muita luta, depois de muito esforço, o consulente ele vai ter a oportunidade de receber a paz. E a confusão, a briga, a luta já está diluída. Já está extremamente diluído. Óbvio que eu preciso de outras cartas, né? Agora, essa carta aqui é uma carta muito interessante, porque é a carta da âncora. Se você olhar, tem um barquinho lá atrás, tá? Esse barquinho significa que você está estacionado, que a vida está estacionada, que você está em segurança. E o barquinho significa o movimento que a sua vida vai tomar daqui para frente. E aí também é uma carta que eu vou trabalhar o movimento dela, de cima para baixo e de baixo para cima. E aqui vem a carta da cruz. A cruz é uma encruzilhada, tá? É uma carta que eu acho extremamente positiva. Agora, a carta mais difícil é a carta do chicote, que fala de masoquismo, que fala de sofrimento, que fala de magia negativa, que fala de perturbações emocionais, que fala de muita coisa. E essa é a carta que eu olho muito, a saúde psicológica de cada consulente. E também do perigo que isso pode acarretar. Agora, a carta da linha do Oriente. Por que eu chamo esta carta da linha do Oriente? Porque é a carta da cura, é a carta da proteção espiritual, é a carta que representa o estrangeiro. Agora, a carta da garotinha tentando pegar uma maçã, fazendo um esforço danado para encontrar uma maçã. No baralho do cotidiano do cigano é a carta da colheita. No baralho do cotidiano é a carta da busca, da sabedoria e da inteligência. Por que da busca, da sabedoria e da inteligência? Porque ela vai precisar trabalhar isso, ela não precisa fazer esforço. Basta ela olhar o que está próximo e tentar trabalhar, porque muitas vezes a gente faz esforço. Mas aí eu preciso das outras cartas também para começar a colocar que movimento o consulente precisa fazer para sair desse lugar. Agora, a carta do anjo da guarda, a carta dos amigos, a lealdade, o cão. Se você olhar, tem uma casa, tem uma porta aberta, tem um jardim e tem o cão te protegendo
dos perigos. Então, essa carta, ela representa a qualidade dos seus amigos. Então, se você tiver cartas negativas aqui, há que se tomar cuidado com a falsidade, há que se tomar cuidado com os perigos. Então, é uma carta muito importante, porque ela nos mostra tanto a saúde espiritual, quanto a saúde material do consulente. E a carta da chave das mãos. Antigamente era a carta só da chave, agora ela é da chave das mãos. Ela se tornou a carta que abre e fecha caminho através da chave, e as mãos trazem o nosso destino. Quando você muda o pensamento, você muda o teu destino. Essa carta, para mim, ela é muito importante, porque ela é aquele momento em que eu estou fazendo a leitura e que eu começo a aconselhar o consulente a mudar algumas questões. E essa carta, dependendo do que está em volta, e muitas vezes, para eu conseguir aconselhar, a pessoa tem que saber muito bem o que ela quer. Porque quando ela não sabe e ela trava, a gente vai ter dificuldade de ajudá-la, porque ela precisa primeiro se libertar do sofrimento dela, para depois o destino caminhar. Porque, então o destino fica travado? Fica. Quando a pessoa trava a vida dela, fica. Vai acontecer um destino, mas não necessariamente no positivo. E essa informação que eu dou para o meu consulente, ela é muito importante, porque ela precisa mudar. Quando eu mudo meu pensamento, eu mudo meu destino. E quando eu mudo meu pensamento e mudo meu destino, eu parei de ser teimoso, né? E quando eu paro de ser teimoso, eu começo a ter humildade de ouvir, de escutar, de resignificar o que eu estou vivendo. E isso é importantíssimo. E a carta dos pássaros, que são a carta que eu digo que migração. O pássaro, cada estação ele migra. Então, aqui a gente também pode trabalhar as almas gêmeas das pessoas. É uma carta tão bonitinha, porque diz que a vida começou através do mel, né? E eu acho tão engraçado, embora os pássaros não sejam abelhas, mas eles vão buscar, né, o néctar das flores. Então, qual é o sentido de você nascer porque as abelhas conseguiram fazer a vida existir, e qual é o sentido dos pássaros, né? Então, quando eles se alimentam de uma flor, eles estão mudando alguma coisa no pensamento. Então, simbolicamente falando, eu costumo usar isso, porque eu uso toda simbologia possível, tá? Então, eu queria trazer um pouquinho dessa comunicação para vocês entenderem como que o baralho funciona, como você pode trabalhar o baralho. Óbvio que a pessoa que é mais intuitiva, ela consegue descobrir muitas coisas, mas o baralho do cotidiano, o baralho cigano, eles precisam ser reverenciados e eles precisam ser descobertos. Eu acho, por exemplo, para jovens, aprender essa técnica e começar a ter aquele momento de reflexão, de começar a estudar a si mesmo, não só para prever o futuro, mas para entender a sua alma através da simbologia que essa arte, seja ela vindo da Índia, seja ela vindo de Lenormand, seja ela vindo da Itália, seja da onde a gente foi presenteado com essa energia, que ela venha com muito amor e que as pessoas consigam entender que a vida ela é sempre um processo de reflexão, de autoconhecimento e de disponibilidade para você se divertir. Quando eu faço as minhas leituras, eu procuro me divertir também. Às vezes eu estou lendo uma carta e parece que eu estou flutuando assim, porque eu entrei numa sintonia tão grande com o meu consulente, e a gente consegue ir para lugares. E quando eu vejo as pessoas acalmando, resolvendo questões, eu fico muito feliz. Mas isso também depende muito do consulente. Quando as pessoas indicam alguém para eu fazer um trabalho, uma leitura, eu sempre pergunto, mas a pessoa quer, ela está pronta para isso? Porque você tem que estar com boa vontade, você tem que estar aberto. Quando você não está aberto, vai acontecer, você vai ter informações que muitas vezes você não vai dar atenção, e talvez num futuro você fala, nossa, mas isso foi dito ali. Mas muitas pessoas que gravam as minhas consultas, às vezes elas vão para o parque, ficam ouvindo, falam, cara, você me falou isso, eu não tinha percebido, agora que eu entendi, que legal, e aquilo fez todo um sentido. Então a arte
do baralho do cotidiano, e a ideia que eu trago para vocês é isso. Então, assim, em breve eu vou dar um curso, tá? O baralho está aqui. Esse aqui são os originais que foram pintados, que eu guardo com muito carinho, com muito amor. Então, quem quiser fazer o curso, já pode começar a se informar comigo e tal. Eu tanto dou cursos individuais que eu gosto, como eu vou dar cursos coletivos e como eu também vou gravar o curso de uma forma que todo mundo entenda, que todo mundo busque. Mas o mais legal possível é simplificar e divulgar a ideia de que cada um pode fazer sua leitura e cada um pode usar esse instrumento com autoconhecimento. Bom, é, eu quero agradecer quem ficou comigo ouvindo sobre o baralho. Eu já falei outras vezes em outros lugares, mas é sempre bom reverenciar aquilo que me trouxe bastante equilíbrio, tá bom? Então, se você está em busca de equilíbrio, de autoconhecimento, o baralho do cotidiano pode ser um instrumento maravilhoso para você iniciar essa busca de ser um ser mais calmo, mais sereno e principalmente um ser que vai em busca de respostas que se case com a sua alma. Muito obrigado, universo.